Olá, gente, estou aqui com mais um episódio do podcast Decide Síndico por Flávia Pierce. E hoje nós temos uma convidada super ilustre, a Aila Rangel, dona da empresa Advanced, que é uma administradora de condomínio com quem eu já tive a honra de trabalhar algumas vezes e, de fato, é uma administradora muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, Aila. Olá, é um prazer estar aqui, né? Ser convidada pela Flávia para esse podcast Decide Síndico. Excelente o nome e bem atual. É um prazer estar aqui com você e trazer mais contribuição para esse lado condominial que a gente sempre precisa estar atuante. Hoje, gente, a gente vai falar sobre administração condominial. O que uma administradora de condomínio faz na realidade, Aila? Qual é a função da administradora de condomínio? Bom, a função preponderante de uma administradora de condomínio é orientar, é zelar pela parte financeira, fiscal e operacional de um condomínio na parte administrativa, né? Dar aquele suporte necessário do síndico. O síndico já tem tantas outras atribuições, né, que ele precisa estar dando continuidade ao seu trabalho, então a administradora vem para corroborar com essa parte administrativa e financeira. E atrelada a isso, a contabilidade, Sim. que é fundamental, né? A administradora, ela não é completa se ela não tiver o foco contábil bem definido dentro dos processos dela. Porque a contabilidade, se ela não for bem feita, ela vai trazer passivo para esse condomínio e, consequentemente, vai ser rateado para todos os moradores, né? Então, a administradora, ela vem com essa definição de estar auxiliando o dia a dia do síndico na parte administrativa, financeira e contábil. Pois é, assim, eu acho que a administradora de condomínio é um parceiro do síndico e do condomínio que é de suma importância. Sim. Sabe de toda a vida do condomínio pregressa, sabe de toda a questão financeira e o que o condomínio pode gastar ou não pode gastar. E consegue também fazer um apanhado se as contas estão de fato sendo, se os valores estão sendo empregados de maneira correta na administração condominial. É a primeira peça que descobre ou que começa a questionar se está sendo ou não bem feita, bem gerido o dinheiro do condomínio. A administradora, ela tem isso, para mim, me parece isso um ponto muito preponderante. Sim. De uma administradora de condomínio. E aí, o síndico vai escolher uma administradora. Primeiro, não é fácil trocar. Eu acho que é uma das empresas do ramo de condomínios que é muito difícil trocar, porque ela detém uma gama de informações de vários setores distintos que, para deixar redondinho depois, novamente, dá muito trabalho. E se você não tiver uma boa administradora, você também vai perder dinheiro. Você também vai perder recurso. Sim, com certeza. Então, às vezes me solicitam, Flávia, eu estou querendo uma administradora de condomínio, você escolhe qual administradora, você pode indicar a gente. Eu sempre falo, olha, meu perfil é escolher administradoras que não sejam tão grandes e nem tão pequenas. Administradoras em que a gente consiga ter um contato direto com o dono. Administradoras que a gente consiga que o nosso contrato importe. Porque quando a gente está com uma empresa que é grande demais... É mais um. A gente é só mais um. Mas quando a gente está com uma empresa que conta com aquele recurso, nós não somos mais um. Nós somos importantes para ela, Isso. assim como a importância que ela detém no condomínio. Então, esse é o parâmetro que eu sempre dou para os meus clientes, sabe? E ter um contador responsável, porque você pode me falar um pouco melhor, mas não tem algumas administradoras que não tem contador? Não tem. E tudo isso que você falou é uma verdade do mercado, né? Não que as grandes administradoras elas não façam um trabalho bom, elas fazem, mas
é como se fosse uma esteira de trabalho, né? É uma esteira de processo. Na verdade, eles não estão ali focados naquela necessidade pontual daquele cliente. É mais um que está ali na esteira de processo. E a administradora, Flávia, ela detém muitas informações. Quando você vai falar de troca, também tem que ser percebido isso pelo síndico, que vai passar por um processo de transição. E se essa transição não for bem feita, aquela que vai ser contratada para começar um trabalho, ela já começa com problema. Sim. E a gente tem... E vocês vivenciam isso demais, muito, né? porque assim, tem administradores que quando perdem um contrato e vão passar por esse processo de transição, eles deixam para passar no último dia. Tem um ranço, né? Tem um Cria ranço, aí quer que a outra se dê mal. E aí já começa ruim. Porque você imagina que você vai passar tudo no último dia do seu contrato para aquele outro começar. Se for próximo de folha de pagamento. Não, e se entregar, né? Porque tem empresa que nem entrega. Que ainda não entrega, que não entrega tudo, enfim. E aí o síndico muitas vezes não entende. Diz assim, poxa, eu contratei vocês achando que eu estava fazendo o melhor para o condomínio e não está fluindo, e não está rodando. Mas não percebeu que a transição não foi bacana. A transição foi capenga. Então o serviço já vai começar, de certa forma, capenga até entrar nos eixos. Isso tanto faz a grande, a pequena, a média, a intermediária, não importa, entendeu? E aí o que a gente sofre com isso? Porque o síndico, ele precisa ter essa expertise, ele precisa ter essa noção que uma coisa depende da outra. Sempre vai precisar da outra. Exemplo, a gente teve um condomínio que entrou para a nossa carteira agora recente e a administradora não passou, é receita garantida, mas tem acordos pretéritos, né, da época que ela emitia boleto. Não passou isso para a gente. Ela, poxa, vocês não emitiram o boleto, mas a gente não tinha essa informação, né? Então, precisa ser passadas as informações para que daí a gente consiga ter essa continuidade dos serviços. Isso é importante. Mas, na verdade, Aila, assim, o que eu acho mais importante são pessoas, sabe? E o que eu vejo alguns clientes desgostosos é porque ligam para marcar uma reunião com a administradora. Aí ela só tem horário para marcar uma reunião daqui a 2 semanas, 3 semanas. Aí ele falou assim, meu problema já resolvi daqui a 3 semanas. Então, as angústias... Porque as coisas nos condomínios são muito latentes, né? Elas são muito... na hora, tudo muito urgente, é tudo muito naquele momento. E quando a empresa é grande, é difícil para você alcançar o dono. E aí, por mais que aqueles funcionários até tenham boa vontade, mas eles não têm a expertise que o chefe deles, que o dono, que tem. Né? Se você for conversar com uma funcionária minha aqui no escritório, ela vai te atender bem, tal, mas até certo ponto, porque depois ela já não vai mais saber te dar aquela orientação. Ela já não tem a sua expertise. Exatamente. Né? E quando você tem fácil acesso a essa pessoa que tem essa expertise, a coisa flui muito melhor. Flui muito melhor, com certeza. Flui muito melhor, até para você explicar o que precisa, o que falta fazer. E agora a gente está entrando num período em que é muita assembleia, né, Aila? Muita assembleia. E todos querem que eu vá, né? Ainda tem isso, né? Então, é isso, mas a questão do contrato, da pessoalidade é essa aí. É que todos querem a Aila, todos querem a doutora Flávia. Né? Às vezes a funcionária pode dizer até a mesma coisa que eu diria naquele caso. Mas não tem a relevância que tem se você... Se eu disser, se você disser. Então, querem você, querem a Aila. E aí... como é que faz quando tem 2 no mesmo dia? Joga no pau ímpar, sei não. Mas... Não, vai nas 2, né? A gente dá um jeito, sim. Esse é um jogo de cintura muito grande mesmo, né? E muitas vezes acontece dos clientes também não terem essa sensibilidade, né?
a gente tem a pessoalidade de estar ali, de estar dando orientação, né? Mas nem sempre está possível, né? Existem algumas limitações, né? E muitas vezes eles não entendem isso. A gente precisa também ter uma certa maturidade e educação para entender o lado do outro. Sim, né? empatia, né? Entender o lado do outro. E nós estamos realmente num período muito difícil de assembleia. Parece que vai acabar o ano, vai se acabar tudo. Todo mundo quer fazer assembleia para poder deliberar o que tem que ser deliberado ainda esse ano. Gente, calma. Né? Ano que vem ainda tudo vai existir. Começa, tudo continua. Tudo começa de novo. E assim, no começo do ano tem muitas previsões orçamentárias, eleição de síndico, mudança de gestão. Eu queria que você me falasse um pouquinho como é que é uma previsão orçamentária, como você trabalha uma previsão. As previsões orçamentárias, a gente pega muitas aí que são feitas no mercado, que é uma análise feita somente dos últimos 12 meses, e aquela análise de tanto no ano, né? Foi tanto, gastou-se 100 mil de mão de obra. Então, a gente aplica ali um percentual e rateia para o ano seguinte. Quando, na verdade, a previsão orçamentária é um momento de você começar a perceber que é o que vai gerar a cota condominial, né? É dali que se gera a cota condominial. Perceber se alguns contratos, eles estão dentro do valor de mercado. Se já não está na hora de rever questão contratual, né? Se o funcionário é orgânico, se não é interessante, de repente, tirar esse funcionário orgânico e fazer uma terceirizada ou contratar uma portaria virtualizada para diminuir o custo. Porque você entende que hoje cada centavo importa. Sim. Né? Ninguém está nadando em dinheiro, ninguém está conseguindo, né, honrar muito, porque está tudo muito caro, imposto em cima de imposto, está entrando a reforma tributária que vai também impactar nos contratos de condomínios. É uma coisa importante da gente salientar, gente. Não é que, mas condomínio não paga imposto. Não, mas ele toma imposto, ele toma serviço. E quando ele toma serviço, ele toma junto os impostos inerentes àquele serviço. Então, não é que você vai ter que entender de tributação, mas a reforma tributária ela vai impactar nos serviços que você toma, por exemplo, a contabilidade e a administração. Se ela for do simples, o preço dela vai ser um. Se ela for do lucro presumido, o preço dela vai ser outro. E se ela for do lucro real, o preço dela vai ser outro. Sim. Certo? E aí, começa-se a perceber que precisa-se ter uma administradora com contabilidade para gerenciar essa gestão de contratos. Para saber que tipo de contrato, que tipo de tributação você vai precisar contratar para ter um valor mais em conta. Na verdade, é uma hora de rever serviços, né? Será que esse serviço foi importante? Será que esse não foi? Onde eu posso economizar? Será que eu não tenho que investir? Exatamente. Então, a previsão orçamentária vai muito além de uma planilha de Excel em que você soma a coluna e aí aplica um reajuste do valor do salário mínimo, como a gente vê muitas empresas fazendo, né? E que não entenda, você da área jurídica, você sabe que salário mínimo não é índice de reajuste. Claro que não. Nunca foi. Nunca foi. Mas é o que a gente vê no mercado. Vamos reajustar de acordo com o índice do salário mínimo. Gente, salário mínimo não é índice de reajuste. Não é. Não é. Nenhum contrato ele deve ser feito através de um índice de reajuste por salário mínimo. Porque nem, se vocês pegarem a convenção coletiva, tanto orgânica como terceirizada, não tem índice de salário mínimo. Não, porque o reajuste vai ser de acordo com a categoria. Com a categoria. Né? Mas eles não levam em consideração o que é salário mínimo, senão eles estavam fazendo do mesmo jeito do salário mínimo, não é verdade? Sim. E não é. Então, a gente não pode balizar por isso. As concessionárias, elas não fazem reajuste através de salário mínimo, né? Não, cada um tem sua categoria, sua convenção coletiva. E aí vai. Então, a gente precisa entender que hoje
já temos que nos prepararmos para 2026 com uma previsão orçamentária já mais concisa e dentro dos parâmetros da reforma tributária também, porque vai ser necessário fazer essa análise, né? Saber se aquele prestador de serviço seu, em qual regime ele está. E se ele vai se manter. E se ele vai conseguir se manter. Porque, entenda, se ele for do Simples, talvez vocês não tomem crédito disso. Então, será que vale a pena manter uma empresa que é do Simples? Entendeu? Uhum. Se ele for do lucro presumido, ele vai ter crédito, o condomínio vai ter crédito? Vai poder tomar esse crédito? Não vai tomar esse crédito? Explica para quem está assistindo a gente, Aila, o que é tomar esse crédito? Vamos entender. Hoje, o condomínio, ele faz o quê? Ele contrata o serviço, recebe a nota fiscal e paga o boleto. Acabou. Se ele tiver imposto retido na fonte, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, INSS e ISS, ele vai fazer essa retenção e vai definir para os órgãos públicos, né? É assim que funciona? Sim. Pronto. A partir da reforma tributária, o que vai acontecer? Entendamos. Vamos supor que a Advanced fosse do lucro, ou fosse do Simples, uma empresa do Simples. Empresa do Simples, ela não gera crédito. Ou seja, se eu tenho um serviço de R$1.000, então eu vou colocar o meu serviço de R$1.000 e o condomínio ele não vai se apropriar de absolutamente nada desse serviço de R$1.000. Ele vai pagar os R$1.000 e acabou, certo? Se eu for uma empresa do lucro presumido, eu já gero um crédito desses R$1.000 para o condomínio. Ou eu posso, já que o condomínio não gera crédito, eu posso baratear o meu preço, porque o condomínio não vai necessitar desse crédito. Entendi. Entendeu? Então, é conta matemática. E aí tem que ter um contador bacana. Tem que ter expertise para fazer isso. Porque senão vai ser mais um. E normalmente o que a gente vê nas empresas, né, nas administradoras, é que não tem uma pessoa que pense nessa lógica, que não pense desse jeito. Ela vai fazer do mesmo jeito que ela sempre fez. Sim. Porque ela não foi treinada para isso. Ela não tem essa experiência que um contador vai ter. Na verdade, é uma reforma tributária, as pessoas estão se apropriando das informações ainda, né? Ainda está muito confuso. Está muito incipiente, né? Assim, os dados. E se está confuso, se é novo para os contadores, que dirá para o público em geral, que dirá para os síndicos, que gerem, às vezes, um patrimônio tão extenso por mês, né? Porque tem condomínios aí que tem uma receita maior do que muitos municípios, né? Exatamente. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, daí a necessidade de ter profissionais ao lado dele que possam chancelar aquelas decisões que ele venha a tomar. Com certeza. Isso aí é importante. Eu sempre falo que um condomínio, para ele ser bem gerido, ele precisa de algumas profissões dentro dele para poder ter uma seguridade maior. É um contador, é um advogado, é um engenheiro, né? Pelo menos. Para que a gente possa dar uma segurança maior para o condomínio, né? No final das contas, é o síndico que decide, né? Mas você poder tomar uma decisão amparado por pareceres jurídicos, contábeis, por laudos técnicos, torna a decisão mais fácil. E mais assertiva. Assertiva e ponderada, né? Porque, imagina, como é difícil para o síndico ele ter essa responsabilidade e sem ter conhecimento. Sim. Porque a grande maioria dos moradores, eles querem um resultado. Eles não querem saber como foi que você chegou naquele resultado. Mas se não for um resultado favorável, todo mundo aponta. Isso é verdade. Você é o irresponsável, você fez isso, você fez aquilo, como se ele tivesse a obrigação de ter aquele conhecimento geral de tudo, né? Então, fica a dica para os moradores que ajudem a gestão a
conseguir profissionais. Gente, não é custo. Isso não é custo, é investimento. Você ter assessorias legais, qualificadas para o seu condomínio, é um investimento. É valorização do seu patrimônio. Imagine, você vai vender seu apartamento. E aí, na hora que você vai vender, que o novo adquirente, ele pode pedir a vista da prestação de conta, não pode pedir? Pode. Ele pode pedir. É um direito dele, porque ele está comprando tudo que está vindo dentro daquele imóvel. Não é verdade? Do bom e do ruim. Do bom e do ruim. Ele vai responder por isso. Então, imagina que ele vai e pede uma prestação de conta, ele vê que não tem uma assessoria contábil, ele não tem uma assessoria jurídica, ele não tem uma assessoria, está fazendo obra, mas não tem um engenheiro responsável por aquilo ali. O condomínio está com dívida, está com isso, está com aquilo, está com aquele outro. Qual é a segurança que esse comprador vai ter de comprar aquele teu imóvel? Ele não vai ter segurança nenhuma. Não é? Tem tudo aí, em tudo. Na prestação de contas, nas obras, né, que requerem valores tão significativos, na análise contratual, na gestão de pessoas, porque é muito importante ter uma boa gestão de pessoas. Olha, você fala de advogado, contador e engenheiro. Rapaz, o negócio tá ficando tão louco que a gente precisa ter também um psicólogo ou um mediador, porque a gente, aqui no meu trabalho, eu faço mediação o tempo inteiro. Eu tenho que ouvir e deixar que a pessoa se ouça. Porque muitas situações se resolvem só em ela se ouvir e ela saber que alguém está ali para ouvi-la. Precisa fazer muita coisa, só ouvir. Essa semana eu recebi uma síndica. Ontem, recebi uma síndica que passou lá no escritório. Eu só queria 5 minutos para me poder falar. Ela não falou nada do condomínio. Ela falou dela. Da dor dela. Enquanto gestora. Pronto. Falou da família, falou isso, falou aquilo. Pronto, e foi embora tranquila e em paz. E é muito isso, a gente tem que ter empatia pelas pessoas, né? Porque a gente não está no mundo fácil. A gente não está no mundo fácil. As pessoas hoje que trabalham, né? Se sentem sufocadas. Algumas não estão dando tanta importância ao seu trabalho, né? Ninguém aguenta mais uma reclamação, uma chamada, né? É um mimimi muito grande hoje em dia. Ave Maria. É um mimimi muito grande. E aí muitas vezes você tem que entender que aquela chamada de atenção é para você melhorar. Sim. Não é para lhe diminuir, é para você melhorar. Porque a vida exige que a gente melhore dia a dia. As pessoas precisam entender e saber que tem com quem contar. Porque, assim, olha, eu acho que uma das minhas maiores virtudes é que as pessoas confiam em mim. Elas acham que elas podem contar comigo. Porque lei... tem muitos advogados que sabem ler a lei, interpretar códigos. Mas é importante que você interprete também pessoas. Sim. É importante que você ouça o que elas têm para te dizer, que você entenda a dor delas. E aí, eu trabalho há 23 anos no direito condominial e se eu puder falar de um diferencial na minha trajetória e a de outros colegas, é isso, é a pessoalidade. As pessoas, elas contam com a Flávia, elas acreditam na Flávia, porque elas veem... Sabe aquela coisa, estou vendo com os meus olhinhos? É genuíno, né? Sabe? É genuíno, né? Não é algo que você está fazendo um tipo. Não. É seu, né? É seu, é intrínseco seu. Exatamente. Né? E isso realmente é um diferencial, né? Eu gosto de pessoas, eu gosto de ajudar pessoas. Eu fico feliz quando dá certo, quando eu consigo, quando eu conquisto, quando aquela vitória daquela pessoa é minha vitória. Eu trabalho... Participou. Sabe? Participou, né? Exatamente. Quando você faz a diferença na vida de alguém,
de alguma maneira no seu trabalho, é gratificante demais. E aí a gente já está sendo chamada aqui a atenção que só temos 2 minutos. 2 minutos a 5 minutos. Há 5 minutos atrás a gente tinha 2 minutos. Aí, eu queria que você falasse um pouquinho da Advanced, né, da sua empresa, e deixasse seus contatos para as pessoas manterem, chegarem até você. O Grupo Advanced, ele foi criado, né, há alguns anos atrás, alguns grandes anos atrás. Hoje nós temos 18 anos de mercado, né, assim, de Grupo Advanced funcionando no mercado. E nós começamos com a contabilidade de empresas, né? E lá em, sei lá, 2015, 2014, por aí, surgiu o primeiro condomínio de uma situação totalmente inusitada. Tipo, 3 horas da tarde eu recebi uma ligação dizendo que à noite ia ter uma assembleia e eles queriam um orçamento para fazer a administração condominial. Eu disse, mas eu não trabalho com administração condominial. Não, mas vá, por favor, vai. Eu não sabia nem como precificar, né? Então, assim, bom, eu vou falar do que eu sei fazer, que é contabilidade. Montei uma apresentação e fui para esta assembleia. Lá eu estava concorrendo com uma empresa grande, né, que já estava nesse condomínio. E aí a pessoa que foi para representar a outra empresa não conseguiu desenvolver a apresentação para os moradores cheios de dúvidas, e aí não conseguiu desenvolver o raciocínio. E aí quando chegou na minha vez, eu falei do que eu sabia. E foi 100%. Todos os votos foi para a gente começar. Aí eu disse, meu Jesus amado, como é que vai ser isso? Porque eu não tenho ideia de como era. E foi muito engraçado isso. Assim, foi muito engraçado, foi muito gratificante, porque a gente foi eleito, né, como administrador e contabilidade, e tinha que fazer o livro de prestação de contas no modelo que esse condomínio era um condomínio do par. E aí tinha que fazer de acordo com as determinações do par, né, do programa de arrendamento residencial. Aí eu disse, pronto, agora engrenou, né? Mas eu fui lá, estudei, desenvolvi uma técnica e tal, e começamos. No primeiro mês, fiz a prestação de contas, e essa prestação de contas ela tinha que ir para o setor de Agilifor, né? Agilifor. Tinha que ir para o setor da Agilifor, lá da Caixa Econômica, para ser avaliada. E aí a prestação de contas foi avaliada e depois me chamaram lá. Mandaram um comunicado pedindo para que eu fosse comparecer lá. Pois se você acredita que eu fui chamada lá e foi para ser elogiada, porque eles gostaram tanto do nosso modelo de prestação de conta que queria mandar para o país inteiro copiar o modelo da prestação de contas. Isso dá um quentinho no coração, né? Foi assim, muito, muito, muito legal, sabe? Isso daí. E realmente foi. Eles pediram para que as outras administradoras seguissem aquele padrão de prestação de contas. E é o nosso padrão até hoje. Que bacana. Né? Que o nosso padrão, eu faço sempre uma recomendação de situações que precisam ser melhoradas, como se fosse uma mini auditoria, até mesmo para dar norte para o conselho e tal, né? Para que eles consigam ver algumas inconformidades que estão lá. Isso é muito importante, porque você traz transparência. Sim. Porque se o síndico tiver não fazendo... querem, claro né? que não. Pedem para tirar, dizem, não, olha, isso aqui é parte integrante do livro. Isso aqui é para você. Aí vai dar conversa, né? Aí, blá, 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 blá. Mas o Grupo Advanced, ele está aí no mercado para fazer realmente uma prestação de serviço diferenciada dos demais, né? Fala um pouco da Advanced. O que é que o teu cliente pode esperar da tua empresa? Bom, a gente tem como premissa, né, sempre, a contabilidade, que é algo importante. Eu acho que a minha essência é a contabilidade, né? A administração condominial, para mim, ela só funciona se a contabilidade estiver alinhada, né? E aí, com isso, a gente
sempre tem um referencial no mercado de um bom serviço nessa área da prestação de contas, da previsão orçamentária, né? De estar dentro dos parâmetros, né? De ser uma empresa que preza pelo parâmetro contábil para não dar passivo, para não ter... Pela transparência, né? Pelo jogo de cintura nas assembleias. A gente tem um jogo de cintura nas assembleias, né? Para que o síndico fique mais, o síndico e a gestão como um todo, né? Fique mais tranquilo que o trabalho deles está sendo valorizado também. Sim. Né? E essa transparência, ela faz parte disso tudo. Uma das coisas que eu acho bacana, né, na tomada de decisão da administradora é um relatóriozinho que você coloca nos seus balancetes, falando sobre as possíveis melhorias que podem ser realizadas, as não conformidades que foram localizadas, e que você não faz isso porque você quer minar a gestão do síndico. Não, é para ajudar. É para ajudar, né? E para que os moradores entendam também, se eles tiverem vontade de ler aquela prestação, que eles também entendam o que está acontecendo no condomínio deles. Sim, porque a transparência ela tem que existir em todos os aspectos, né? Tem aspectos que são latentes, tá ali, você está vendo e precisa ser melhorado de verdade. E tem outros que estão intrínsecos, né? Um limbo ali, né? E se eles não forem evidenciados, obviamente, isso não vai trazer um benefício. E, Flávia, eu penso assim, quando nós somos contratados para defender o condomínio. Sim. Entendeu? Nós não trabalhamos para o síndico, nós não trabalhamos para o subsíndico, nós não trabalhamos para o conselho, nós não trabalhamos para o morador. A gente trabalha para o conjunto, é para o bem daquele condomínio. Daquela coletividade. Por quê? Porque ali é o patrimônio de todos, né? Então, nós da Advança, a gente tem essa pegada, né? De estar junto. Não está escondendo mal feito de ninguém. Né? Eu já vi você em assembleia dizer, olha, eu orientei assim, mas foi feito assado. Então, quer dizer, você tem essa postura ética que, para mim, é uma coisa que me chama muita atenção, porque a gente não trabalha para o síndico, fato, mas quem assina lá o contrato da gente e que paga mensalmente é a caneta do síndico. É mais um fato. E quando você se despe dessa preocupação de manter contrato ou não manter contrato e fala em benefício da coletividade, ainda que aquilo possa trazer um prejuízo financeiro para a sua empresa, isso mostra muito quem você é. De quem é. Né? Isso mostra muito quem você é e que você quer o bem do condomínio e que você não vai se sujeitar a qualquer coisa para manter um contrato. Então, A ética. A ética. É a ética. É. A gente quando se forma, a gente vai lá para frente, né? Bota a mão no peito e reza a ética da nossa classe. Sim. Né? E aí a gente tem que seguir. Eu penso assim. Raíla, foi um prazerzão estar aqui com você. É maravilhoso poder compartilhar com você ideias. A gente pensa em muitas coisas de forma muito parecida. Acho que é por isso que a gente... Tem uma sintonia boa, né? Boa, é. E muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E o síndico decide. Ou melhor, decide, síndico. Pronto.